Salve, salve, apaixonados e apaixonadas por futebol. 45 do segundo, trazendo para vocês aí a análise da segunda rodada do Campeonato Paulista. E na nossa bancada hoje, mais uma vez, meu parceiro Kelvin. Tamo aí, vamos embora, mais um vídeo, vamos pra cima, hein? Meu parceiro Fernando, nosso produtor, tá na bancada com a gente hoje. É nóis, vamos lá. E a gente vai trazer a análise para vocês aí. E aí, rapaziada, vocês estão na pampa? Estão da hora? Vontade. Como é que você tá, meu parceiro? Obrigado mais uma vez, Fernando. Tamo junto, Da hora. Kelvin. Tamo junto. Rapaziada, tamo aí. Vamos falar de futebol, né? Mas antes de tudo, o dia de vocês foi da hora? Muito campo? Tranquilo, muita chuva. Correria, Correria, vamos aqui, correria. né? Almocei 3 horas da tarde hoje. Almoçou, aqui. almoçou, jantou, né? Tamo aqui. Kelvão tá com a camisetinha Tamo top do aí, Chelsea. camisa do Chelsea. Chique demais. Mas nós é Corinthians, não esquece, hein? Da DG Sports. Vamos. Rapaziada, aqui é uma conversa descontraída, como foi a do primeiro vídeo, a gente tava mais meio acanhado e tal. Agora é mais uma conversa para falar de como foi o resultado. Teve Corinthians, teve Palmeiras aí, teve Santos perdendo. Então vamos embora, uma resenha aqui, vamos conversar e vamos trocar uma ideia com vocês, valeu? Vocês podem chegar junto com a gente aí, o Juninho da DG Sports tá com a gente hoje aí. Tá no estúdio, daqui a Segue pouco o ele homem. vai soltar no Instagram do 45 do segundo aí alguns cortes ao vivo. A galera vem interagindo com a gente. Tamo junto, hein, galera? Vamos que vamos. Tem polêmica, a gente vai falar, Hoje falar um tem. pouquinho do Daniel, tá? Hoje tem. O bicho tá pegando. Tem polêmica da arbitragem também, dos Santos e Guarani. Rapaziada, o primeiro jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista, né? Foi o Corinthians e o Água Santa, foi 3-0, né? Foi lá em Itaquera, com um gol do Yuri Alberto, 2 gols do Roger Guedes. E a gente também não pode deixar de falar daquele reencontro, né? O reencontro de André Romero, o homem voltou. Pra quem gosta do homem, Pra quem não gosta também vai ter que aturar. Teve aquele encontro, né, com a torcida, colocou a camisa do Corinthians de novo. Diferente da primeira partida contra o Red Bull Bragantino, né? Aliás, foi um jogo mais difícil, mais truncado. O Corinthians contra o Água Santa, estava assistindo com o Fernando, a gente fazendo análise. O meio de campo funcionou muito bem, o Roger Guedes jogando muito, não é à toa que marcou 2 gols, né? O Yuri Alberto também muito bem na partida, né? Eu achei que o Corinthians funcionou muito bem. E vocês acharam a mesma coisa? Quais os pontos positivos e negativos que vocês viram da partida? O Yuri Alberto também é um monstro, ele fez o primeiro gol, as 2 assistências pro gol do Roger Guedes no pé dele também. O Duqueiroz acertou um passe, graças a Deus, para sair o primeiro gol do Yuri Alberto, porque o homem é difícil acertar o molecão. A gente assiste o jogo junto, de vez em quando passa raiva. O menino é bom, esforçado, o Corinthians está tomando uma identidade nova. Tá certo, contra o Água Santa, tem que ganhar, é obrigação. Eu acho ainda que tem muita coisa para corrigir naquele time do Corinthians. A gente fez 1-0 e depois o Água Santa quase empata. Na verdade, o Água Santa quase abriu o placar do jogo. Com 19 minutos do primeiro tempo, o Cássio fez uma bela defesa, o Corinthians saiu jogando no lance seguinte, com 20 minutos, saiu o gol do Corinthians. Cássio, como sempre, demonstrando por que tá lá, né? Porque é o maior goleiro da história do Corinthians. Exatamente. Aí o Corinthians ficou um pouco mais leve. Mesmo assim, o jogo foi muito parelho, né? O Kelvin tá com as estatísticas aí também, daqui a pouco a gente vai passar. Chutes, o Água Santa até chutou mais no gol, o Corinthians chutou mais, o Água Santa chutou muito também. O Cássio tá aí provando que era para ele estar na Copa do Mundo, não foi, infelizmente. Não vai para a próxima, né? Mas paciência. Fala, Kelvin, um pouco para nós. Então, ontem o Corinthians veio com uma formação diferente do que estava habituado a jogar, né? O Corinthians veio num 4-4-2, na minha visão. E aí eu vou passar a escalação, todo mundo já sabe, mas pra gente ficar ciente, foi o Cássio, o Fagner na lateral, a zaga foi no lugar do Gil, veio o Bruno Mendes, o Balbuena, que a gente precisa falar um pouco do Balbuena. Desde que o Balbuena voltou, ele fez 1 ou 2 partidas boas. O resto ele tá falhando muito, eu tô achando que ele tá falhando demais, tá perdendo muito tempo da bola. Mas a gente vai destrinchar isso aí no decorrer do programa. E o Fábio Santos na esquerda. O Fábio Santos, ele apoia bem, ele consegue apoiar bem, fazer uma triangulação ali com o Roger Guedes, lá esquerdo, experiente. Porém, ele fica muito sobrecarregado, porque eu acredito que o meio de campo, que foi formado com o 4-4-2, com o Maicon, o Adson, que na temporada passada jogava aberto do lado direito, dessa vez no 4-4-2 ele jogou mais recuado, mais com o meio, né? Aí ele jogou, desculpa aí, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson. Aí na frente os 2 atacantes, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Que dupla, hein? Uma dupla muito boa. Porém, o Corinthians começou o jogo pressionando em cima, pressionando bem. Gosto dessa maneira que o Corinthians joga.
porém o Corinthians abre muito espaço. Deixa o adversário jogar, né? Apesar de ter sido contra o Água Santa, o Corinthians atropelou e tal, só que o Água Santa chegou a ter 14 finalizações no jogo. Entendeu? O Corinthians não pode proporcionar para um time como o Água Santa 14 chances de finalizar. Se é um time melhorzinho, dá mais trabalho. E um time melhorzinho que pegou na última rodada, que foi o Bragantino, sim, sofre um pouco, né? Sofreu bastante, não foi que sofreu um pouco. Então, assim, o Fausto Vera faz muita falta nesse time, porque o Fausto Vera, desses 3 aí volantes do Corinthians, Renato Augusto não conta que ele não marca, né? Mas entre Maicon e Duqueiroz, assim, não dá pra comparar. O Maicon, ele nunca foi um volante pegador. O Maicon, na minha visão, ele sempre foi um volante de sair pro jogo. Ele nunca foi aquele volante de morder. O Fausto Vera já não. O Fausto Vera, ele é o cão de guarda ali da frente da zaga. Então, assim, o Corinthians com a bola é um leão. Um leão mordendo. Roger Guedes, assim, Roger Guedes começou o ano bem já. O Yuri Alberto, a gente não precisa falar, né? O Yuri Alberto, assim, comenta aí, pessoal, o que vocês acham. Pra mim, o Yuri Alberto vai fazer parte desse novo ciclo da seleção. Porque, assim, ele é muito forte fisicamente, ele é muito rápido, ele finaliza com a esquerda e com a direita. Ele é um centroavante que ele incomoda a zaga do time adversário o tempo inteiro. Ele não deixa o zagueiro em paz, até ele ganhar uma bola só, entendeu? Ontem fez um gol, aliás, um golaço, o primeiro lance, uma virada de bola assim, magnífica do Renato Augusto. Teve uma rodada de campeonato, segunda rodada de campeonato paulista, muito golaços, né? Muito golaço. Então, o gol foi numa virada de bola do Renato Augusto lá embaixo no Fagner. O Fagner também, quando quer jogar, o Fagner, assim, eu vejo ele como o melhor lateral direito do Brasil. Assim, ele é muito regular. Ele não faz o jogo assim mal. Ele sempre é regular. Ou ele é muito bom ou ele é regular. E aí o cruzamento dele e o gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele incomoda a todo momento. A todo momento ele busca ajuda, não tem bola perdida para ele. Então, assim, mais a introdução do jogo, assim, o Corinthians mordeu muito. Já deu para ver uma pitadinha do Fernando Lázaro, né? Só que, assim, sem a bola o Corinthians deixa muito a desejar. E aí a gente vai destrinchando ao decorrer do... E o Roger Guedes, rapaziada? Vocês acham que, tipo, né, ele jogou no Palmeiras e tal, hoje ele tá no Corinthians, jogou no Galo também. No Galo. Você acredita que tem jogador que ele se encontra em outro clube, né? Vocês acham que o Roger Guedes, ele se encontrou na casa dele? O Corinthians é a casa do Roger Guedes? O Guedes, ele é um pouco polêmico ainda, né? Na verdade, a gente sabe do potencial dele, é um grande jogador, já provou isso. É artilheiro. O Calvo Guedes. O Mimadinho, é bem mimadinho. Mas é isso aí, a palavra é essa. É mimadinho. Eu acho que se a coisa não sai de acordo... É normal do ser humano, se a coisa não está de acordo com aquela nossa expectativa, tem um pouco de frustração. Mas ele já fica irritado, ele já arruma inimizade, ele espera. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele nesse sentido. É uma bomba relógio, na verdade. É uma bomba relógio. Tá aí. Ele é muito bom jogador, eu acho que ele se acertou no Corinthians. Apesar do primeiro vídeo a gente ficou brincando lá com o Traíra e tal. Sim. Acredito que o Vitor Pereira, teve um papel importante para hoje o Roger Guedes estar fazendo o que ele faz. Olha o nome do VP, o homem. Olha só, privilégio. Olha que é a última vez, hein? Mas assim, fez ele jogar futebol. Porque assim, muitas vezes, você vai lembrar que a gente passou muita raiva com isso. Ele abdicava da partida. Ele andava em campo, às vezes a bola passava na frente dele e ele andava em campo. Hoje, no último jogo agora, a gente já viu ele recompondo mais e ainda chamando a marcação. Abrindo os braços e dizendo, gente, tem 2, tá aberto. Então assim, hoje ele adotou uma postura totalmente diferente, entendeu? E assim, é um jogador fundamental pro Corinthians. Até que no primeiro vídeo a gente comentou isso, né? Que o mais lúcido ali do Corinthians ali contra o Red Bull Bragantino era o Roger Guedes. Foi o Roger Não, Guedes. eu vi algumas escalações em alguns portais, assim, opiniões de alguns comentaristas sacando o Roger Guedes dessa rodada para colocar o Romero. Assim, na minha opinião, não existe a possibilidade do Roger Guedes ficar fora. Não, o Watson tinha que ficar fora e jogar o Romero, talvez. Mas o Roger Guedes e o Yuri Alberto tem que jogar. A gente viu o Alisson numa função diferente do que ele costuma fazer, né? Geralmente é igual eu falei, ele faz lá na ponta direita, sempre cortando. Era muito previsível o Corinthians ano passado, porque tanto de um lado quanto do outro, o Alisson jogava do lado direito, o Mosquito do lado esquerdo muitas vezes. Só que nem o Mosquito tem a perna esquerda e nem o Alisson à direita. Então o Corinthians era muito previsível. E até lá mais ou menos próximo da área, cortava para dentro
um é canhoto e destro, só que eles jogavam de lados opostos, invertidos. E não tinha uma linha de fundo. Então o marcador cobria a perna boa deles, dava a linha de fundo e eles não iam nunca. Sim. Entendeu? Então o Corinthians era muito previsível. Ficava sem recurso. Hoje, Só jogando com a perna. no jogo de ontem, ele já recompôs mais o meio, ele já tentou armar mais a jogada, entendeu? Eu achei interessante. E algumas vezes ele fazia até a ponta direita para o Yuri Alberto voltar para o meio e se aproximar mais do Roger Guedes. Agora, assim, quando deixa o homem solto, o tal do Renato Augusto... Aí é complicado, hein? A qualidade... Não dá. A qualidade... Infelizmente, rapaziada, é um cara que ele vai ser dosado, igual foi o ano passado. Não adianta... Achar que ele vai jogar todos Não os adianta, jogos. não vai jogar, não é, entendeu? Só que quando o homem tá lá, é diferente. Sim. Parece que o Corinthians está negociando com esse Matheus Pereira aí. Eu vi algumas coisas dele, muito bom jogador. Os números dele são muito altos. Porém, clube árabe, tem aquele valor, né? Aí o Corinthians está tentando por empréstimo. Sim. Parece que é um empréstimo de uma temporada com o clube dele da Arábia lá pagando metade do salário. Porém, Necessário também. Porém, esse clube, ele tá proibido pela FIFA de contratar, né? Ele não pode contratar devido a uma punição da FIFA. É o mesmo clube do Michael, esse Flamengo? Acho que é o mesmo clube que o Palmeiras está Tenho negociando O Michel? Então é o mesmo clube. ao Tem Hilal. novidade para vocês que saiu hoje de um jornalista da Globo, a gente vai soltar para vocês daqui a pouco. Então, e aí eu acho que o Corinthians precisa de um cara de mais ou menos o nível do Renato Augusto, porque assim, o Renato Augusto não vai ter condições de jogar todos os jogos. É um cara que faz muita diferença no time do Corinthians. Sim. E aí teve a estreia do Romero. O Romero, assim, é mais do mesmo, né? Não ache, rapaziada, que o Romero vai fazer o tanto de gol que fazia antigamente, entendeu? O Romero, ele é aquilo que foi ontem. Ele é raço o tempo todo, ele é carrinho o tempo todo, mas tecnicamente não é um cara que muda o nível do time do Corinthians. Então acho que o Corinthians ainda precisa de uma ou duas peças ali para nivelar Você acha de que, frente que o Romero não é aquele jogador que o treinador possa olhar para ele e falar, cara, esse cara ele pode mudar o jogo? Não acho. De jeito Não sei o nenhum. que você acha, mas... Não, de jeito nenhum. E as peças de reposição também, é isso aí. Tem que olhar para trás. Nossa zaga, nossa linha de defesa é muito velha. A verdade é essa. Os caras são consagrados, mas tá todo mundo velho, tá todo mundo cansado e... A idade chega para todos, O né? Alberto dá umas dormidas ali que parece que ele não voltou ainda, né? No primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, deu pra ver que a perna dele deu uma bambeada lá e a bola passou, né? Ontem Ele o foi Corinthians... e parou. Ontem o Corinthians conseguiu dar o primeiro chute com o Yuri Alberto com 11 minutos de jogo. Igual eu falei, o Corinthians com a bola no pé é um leão, mas sem a bola o Corinthians abre muito espaço para o adversário. E se pega um adversário com jogadores mais rápidos, um pouco mais de qualidade, era perigoso o Corinthians ter tomado até o primeiro gol ontem do que ter feito. Sim, Então, Quase assim, tomou, né? do Água Santa, sim, no começo, né? quase tomou. Então eu acho que o Corinthians precisa se preparar nisso, sabe? Não é só com a bola que é feito a partida, sem a bola também. Sim. Entendeu? E eu acho que o Fausto Vera fez muita falta, como eu já falei, mas a zaga do Corinthians precisa ser renovada. A lateral esquerda, a gente vai ver muito esse Matheus. Matheus? Você que é Bidu, né? Matheus Bidu. A gente vai ver muito ele. Veio do Cruzeiro, né? Cruzeiro. A gente vai ver muito ele, porque o Fábio Santos é outro cara que não tem condições de jogar. A idade Pois, vai chegar. Tem que dosar da mesma maneira como o Renato Augusto. Exatamente. Fazendo um comentário em cima de um comentário do Certo. nosso seguidor Irineu, um abraço Irineu, que comentou que o Corinthians fez mais do que a obrigação dele de vencer contra o Água Santa por não ser um time de tanta expressão, um elenco com tanta qualidade, né? Exatamente, eu concordo com o Irineu. Obrigado, acompanha a gente lá, a gente vai sempre interagindo com a audiência. O resumo foi esse. Fez a obrigação, teve até um gol anulado, o Corinthians estava impedido. Balbuena de cabeça. A gente falando mal do Balbuena aqui. Teve até um gol impedido, né? Mas a história do jogo mudou a partir do primeiro gol do Yuri Alberto. Até então, o que o Calvin falou, primeiro chute com 11 minutos, com 19 o Cássio fez uma belíssima defesa e na recomposição, que deu 20, quase 21 minutos, saiu o gol do Yuri Alberto. Eu até acho que esse gol do Yuri Alberto, cara, pro time que começa perdendo, ou até mesmo empatando de 0-0 a primeira partida, né? Tira um pouco do peso das costas, né? Até mais dos demais companheiros, que você já tira aquele peso, aquela pressão de não vencemos na primeira rodada, na segunda estamos empatando, o jogo não está muito bem, mas eu acho que
Acho que o Corinthians se comportou muito bem perante o Água Santa, como o Kelvin falou. O Corinthians com a bola foi um leão, dominou o jogo, não tem muito o que se falar. Não tem. Tem que acertar isso que o Kelvin pontuou, que é a defesa, dosar alguns jogadores. Sem a bola, né? Sem a bola, Sem isso. a bola, é muito que a gente até comentou só rapidamente para lembrar que o Ituano sem a bola ele marca muito bem, era até interessante. Né? Só para pontuar. Então, e dosar alguns jogadores experientes, né? Como no caso o Fábio Santos, vai chegar uma hora que não dá para ficar jogando todas as partidas. O Renato Augusto já não está jogando. De zaga também. Né? Ontem já jogou. E a dupla de zaga vai ter que trocar. Ou fazer uma contratação, não sei qual que é o planejamento do Corinthians para isso, ou alguma renovação para jogadores que já tenham uma certa idade, porque a experiência conta, mas acho que a mentalidade do jogador é importante, que ele pensa 90% com velocidade, mas o corpo responde a 60%. Então já vai ficar mais difícil, né? Nessa questão do Corinthians, eu escuto muita gente falando assim, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, dos grandes, né? Ah, mas pegou o fulano de tal da Série C. Mas é exatamente isso que tem que fazer. Tem que passar Quanto mais frágil o adversário, mais você tem que mostrar e se impor no jogo. Sim, sim. O Corinthians Porque se perde essa vergonha. Vergonha. Tem que Então, fazer assim, a obrigação. é obrigação? É obrigação, claro. Mas foi lá e fez. Foi lá e fez a obrigação. O que não pode é o que a gente já pontuou aqui. É sofrer tanto sem a bola. Sofrer assim, em momento algum, o Corinthians foi... O time do Água Santa conseguiu trocar passes, em momento algum. Mas muito contra-ataque assim besta, muita bola que quem mais mordeu na verdade foi os jogadores da frente. A pressão que o Corinthians fazia na saída de bola era muito forte, porém todo contra-ataque nas costas do Fábio Santos, ou até nas costas do Fagner, às vezes que o Fagner subia muito, era perigo de gol. E é isso que eu quero dizer assim, se pega um clube melhor, um time com mais qualidade, é igual, por exemplo, a gente vai entrar no Palmeiras já, sim, mas só pontuando. A próxima rodada já é Palmeiras e São Paulo, entendeu? Eu tô vendo muita gente reclamando, mas o Palmeiras não tá indo bem e tal. Na próxima rodada já muda, já tem que virar uma chavinha porque é um jogo diferente. O clima é outro. Entendeu? Então o Corinthians tem que ser do mesmo jeito. Esses dois, um jogo de derrota, onde o Corinthians foi muito mal, e um jogo de vitória, onde o Corinthians foi bem, porém tem alguns pontos a ser tocado. Sim. Eu acho que o Fernando Lázaro precisa prestar atenção nesses pontos onde o Corinthians ainda está sofrendo. Espero que o homem esteja trabalhando. É isso aí. Vamos estar trabalhando. E rapaziada, o segundo clube grande paulista a entrar em campo foi o Santos, que foi enfrentar o Guarani, né? Que jogo em ruim, Campinas, e a gente já vai começar com a primeira polêmica aqui. O Santos foi garfado, a verdade é essa. O Santos foi garfado. Deixa aí pra gente o seu comentário, pra quem viu o lance, pra quem não viu, dá uma olhadinha no YouTube nos melhores momentos. Só dar uma adenda. Foi pênalti, mano, na opinião de vocês? Pra mim não foi nada. Foi pênalti, Não foi Quebrou nada. o Santos. Só um adendo, rapaziada. O nosso cenário, ele ainda está sendo montado. Se vocês repararam no primeiro vídeo, a camisa do Santos estava aqui. Porém, era uma camisa emprestada. E a gente está indo atrás de uma camiseta para colocar aqui no cenário. Por isso que ela não está aqui hoje, tá bom? Mas logo mais ela está aí, tá? E dando os créditos, Arlindo Júnior, nosso amigo aí, Galo. o famoso Galo, a camisa dele, o velho Santista. Valeu, Galo, obrigado pela camisa, hein? Então, rapaziada, referente ao jogo do Santos, cara, eu Que assisti, jogo ruim. assisti também, acompanhei aquele jogo que dá calo nos olhos do Aquele torcedor jogo que a santista. gente é obrigado a acompanhar por causa do trabalho. Isso. O torcedor do Santos que foi no estádio em Campinas assistir o jogo, ele preferia ter ouvido pelo rádio. Mais emocionante, sim. Mais emocionante, porque assim, o Santos não foi bem, nem ofensivamente, nem defensivamente. Claro que eu vou entender alguns torcedores do Santos, como a gente falou que o primeiro gol do Roberto tira um peso, né? Você tá numa partida fora de casa e o primeiro gol vem de um pênalti, que na minha opinião o jogador, o goleiro não tem um contato com o jogador mesmo que contata porque ele já tá se jogando. E aí já entra na questão da arbitragem. Se tem o VAR, não é possível que foi visto um pênalti ali, porque na minha opinião não existiu. Deixa a opinião de vocês aí, se vocês acham que foi pênalti mesmo, se não foi. Pra mim não foi, né? E o segundo gol também acabou de fechar a tampa do caixão do jogo do Santos. O Santos já com 1-0 já tinha um pouco da posse de bola, mas nada a ponto de você falar. Assim, o Guarani ficou muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Santos fazer o primeiro.
O segundo gol do Guarani foi com 20 segundos do segundo tempo. O jogo começou, o lançamento, a gente está falando do Balbuena, que está com a perna pesada, a zaga do Santos ficou dormindo. O Careca subiu no meio de 2 sozinho. Isso já é um sonho de água fria para o treinador. Ele conversou com o jogador no intervalo, você volta para empatar o jogo e com 20 segundos você toma o segundo gol, a zaga tá você fica, cara, algo errado não está certo. Para você que acompanhou, que viu o segundo gol, depois quem não viu, dá uma olhadinha, o zagueiro está acompanhando um lance que está lá na lateral, assistindo, olhando a bola. E o Careca atrás dele sozinho. O cruzamento foi bom, o Careca entrou sozinho, marcou, deixou o dele. Ali eu concordo com o Jadson, acabou, fechou a tampa, o Santos não teve força de reação, não conseguiu ir para cima. O Soteldo parece que joga sozinho naquele time do Santos. O homem tem meio metro e carrega um time inteiro nas costas. O Soteldo é do tamanho da bandeirinha, velho. É impressionante. O piano, o carregador de piano, mas o piano ficou pesado para ele carregar sozinho nesse jogo. O time do Santos parece que já entra pressionado. Sabe, parece que não consegue jogar. Os caras não conseguem trocar passe. O meio de campo do Santos. Aí você olha pro banco, tem Camacho. Não é um time que quem sair do banco pode resolver. Sabe, o Santos tem alguns jogadores bons. Eu acho o Zanocelo bom. Eu acho o Soteldo ótimo. Agora tem o Speed Mendonça. Que assim, se você olhar a frente do Santos, né? O Marcos Leonardo é muito bom jogador. Soteldo é um time bom na frente. Só que o Santos não consegue criar uma jogada. O Santos aquele famoso Meninos da Vila, os que encanta. Já faz um tempo que o Santos parece que não tem um padrão de jogo. O Santos nos últimos anos, se você pegar o tanto de treinador, já passou todo tipo de treinador pelo Santos. Sim, treinador ofensivo, defensivo, retranqueiro, que gosta de pressionar. E assim, o que inventa a tática, o que não funciona, o doido, que era o Lisca. E eu esperava que o Odair fosse... Então, eu acho ele muito bom. Eu acho ele bom. É que é difícil, né? Tem o Falcão como diretor de esportivo. Só que assim, o Santos precisa acordar, cara. A diretoria vive falando que tá enxugando folha. Só que chega a proposta boa para jogador e o Santos não vende. Se eu não me engano, chegou uma proposta boa pro Zanocelo. Acho bom jogador. Apesar da torcida pegar muito no pé, eu acho bom jogador. E o Santos não aceitou a proposta ainda. Mas... o time do Santos parece que entra com medo, parece que desde o ano passado, tá? O Santos não consegue brigar. O Santos não consegue brigar. O Santos tomou um 4-0 do Corinthians no ano passado, que é irreconhecível. Assim, foi irreconhecível. E o Santos, Ângelo, são bons jogadores, sabe? Mas não sei o que acontece com o time do Santos, não tem verdade. O Soteldo foi o melhor da partida pelo lado do Santos, pelo lado do Guarani. O Giovanni Augusto, que fez o primeiro gol de pênalti, é aquele Giovanni Augusto lá. Ex-Corinthians. Ex-Corinthians e que inaugurou a arena com gol também, né? Pelo amor de Deus, quando jogava lá pro Figueirense ainda. Todo mundo adora fazer gol no Corinthians. Rapaziada, entrando nessa deixa do Kelvin de contratação, queria ouvir do torcedor santista, né? Porque quem pode falar melhor do que nós é o próprio torcedor santista. Eu não sei se vocês têm a mesma concepção que eu, quero a opinião de vocês, mas já parou para pensar que o Santos é um celeiro de revelação, correto? Vocês concordam comigo? Sim. Tantos jogadores que foram revelados, Diego, que na época foi pro Werder Bremen, Robinho, se eu não me engano, foi pro Real, né? Depois do Milan e tal. Renatinho, Bruno Henrique, Gabigol, o Neymar. Cara, sempre vem. O Santos ele sempre consegue fazer bons jogadores na base e consegue vender bem. Isso é importante. Rodrigo. Exato. E para onde vai parar essa grana? Porque assim, o meu pensamento a partir do momento que você vende um jogador, você está tirando uma peça do seu elenco, do seu Lego, concorda? Então se você não repor à altura, o torcedor vai se questionar. E o Santos tem muito isso, tipo, vendi Neymar, você não trouxe ninguém pro lugar. Vendi Gabigol, você não trouxe ninguém pro lugar. Vendi Rodrigo, você não trouxe ninguém pro lugar. Muitos torcedores vão falar, mas contratou fulano. Mas era do mesmo nível? Porque se você está vendendo e contratando alguém que não é do mesmo nível, você não está reforçando o seu elenco, você só está completando. Hoje eu ouvi esse contratação, eu vi comentar em cima do comentário também, mas de um jornalista, Zé Calil, santista aí, Transamérica. Ele é santista, todo mundo sabe, e quando ele vai dar opinião, ele dá opinião forte sobre o Santos. E uma delas ele chegou a comentar que o Odair Helman devia chegar lá no Falcão e falar, vamos pegar as coisas e ir embora, porque o Santos não vai contratar ninguém, o Santos não vai trazer jogador, e a gente vai ficar aqui brigando para não cair.
Claro, pode acontecer nessa história aí de vai brigar pra não cair, vai brigar pra não cair. Chegar na final da Libertadores, não tá na Libertadores, mas Sim. chegou na final, perdeu pro Palmeiras e era desacreditado do mesmo jeito, né? Mas não dá pra ficar contando com a sorte. Sim, O tamanho do Santos tem que ter Mas eu acredito, planejamento. eu acredito que os dois, quando pegou a bucha, já sabia. Não adianta pegar o bonezinho e sair fora agora. Não dá pra reclamar do regulamento depois de ter assinado. Você assumir um clube, você é um profissional, você é um treinador, eu quero que você dirija o meu clube, eu vou te apresentar um projeto. Você sabe se você as topar ou não. Você sabe quais são as condições que você vai encontrar ali. Já faz um tempo, apesar de assim, vamos concordar, pessoal, aquela final de Libertadores com o Palmeiras foi assim, algo que... É o que eu falei, dá pra entender com a sorte, que né? aconteceu, sabe? Um ponto fora da curva ali. Ainda fez um jogo que foi... Aquele jogo foi um jogo feio, mas ainda o Santos conseguiu, entre aspas, competir. A gente viu como que foi o jogo. Mas assim, já faz um tempo que o Santos está nessa daí. O Santos não traz ninguém, o Santos Por exemplo, você olha pro banco, igual eu falei, você tem o Camacho no banco, sabe? Que são caras que não dão resultado, que não muda. Da mesma forma que você perguntou do Romero, se o Romero era um cara que muda, vai entrar um cara pra mudar. Não tem isso no Santos, não tem. E o Santos precisa se mexer, porque assim, a cada ano que passa, a gente começa a temporada duvidando da capacidade do Santos, entendeu? No Campeonato Paulista é uma coisa, o brasileiro, ele tá ficando, cada ano que passa, ele tá ficando mais forte. E no Campeonato Paulista, o Santos tem dificuldade enorme. Pessoal, né? Pra você, torcedor do Santista, não fique bravo com a gente, não é uma crítica destrutiva. Tem que ficar bravo com o Santos. É porque a gente, exatamente, é porque a gente acha que a grandeza do Santos não merece esses jogadores que tem. Não merece o que está passando. É a mesma coisa do São Paulo. A mesma coisa do São Paulo, pô. E você acha que esse ano o Santos briga para não cair? Qual que é o campeonato do Santos? O Campeonato Paulista também, porque ano passado a gente Cara, eu acho que o Campeonato Paulista, o legal dele é que ele, ao mesmo tempo, ele pode ser um campeonato meio que enganoso. Com certeza. Porque ele é um campeonato tiro curto, né? Não digamos, não são muitas rodadas, né? E assim, vamos ser sinceros, fora os 4 grandes de São Paulo, o Red Bull Bragantino, tem um ou outro do interior que dá um trabalho para os grandes vencer as partidas, né? Mas a gente já conta com o quê? Quando começa o Campeonato Paulista, a gente já conta com pelo menos os 4 grandes na semifinal. Automaticamente já entra na cabeça, cara, acho que na semifinal vai dar Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e se for roubar uma vaga, o Bragantino vai roubar a vaga de alguém. Mas na verdade eu acho que o Bragantino já roubou essa vaga do Santos. Eu acho também. Entre os 4 grandes? Na semifinal. Não de ser grande. Não, na semifinal, para poder chegar na reta final. Os 4 primeiros do Campeonato Paulista, se o Santos estiver ali, o Santos está na 5ª posição, vamos dizer assim. De força, você acha que a força para poder chegar, o Bragantino tem mais? Com certeza, hoje tem. Hoje não, desde a temporada passada, apesar de como eu falei no nosso primeiro vídeo, o Bragantino não fez uma boa temporada o ano passado. Sim. Mas se você pegar peça por peça, é um bom time. O Bragantino recebeu 40 milhões de investimento no ano passado e eu acho realmente que ficou abaixo. Mas é de empresa, né? Então, a gente sabe que vendeu muito bem alguns dos seus jogadores, então é isso aí. Eu acho que a missão do Bragantino foi cumprida, né? A maioria dos nossos seguidores entendem de futebol, né? Mas quem não entende, a gente fala RB Bragantino por conta da SAF, né? Patrocinada pela Red Bull. Os Red Bull no O energético concorrente aqui do que eu tô tomando. Vou até virar assim, porque, né? Os Red Bull no mundo. A Red Bull tem vários clubes, né? De SAF no mundo aí. E, cara, eu também não vejo, assim, eu queria, de verdade, eu queria ver essa força, assim, de falar, cara, faz tempo que a gente não pega um Campeonato Paulista, assim, que chega os 4 numa semifinal pra poder, tipo, falar, cara, pode até não ser tão distante, mas vai ser desnivelado. Isso, exatamente, de você falar, cara, eu não sei. É realmente, como a gente falou do clássico, que vai vir aí, Palmeiras e São Paulo, né, na próxima rodada, a gente não chega mais em alguns clássicos e falar, cara, eu não sei quem vai ganhar entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, São Paulo e Corinthians, por estar bem nivelado o elenco. A gente sempre consegue puxar, cara, eu acho que esse é favorito. Sem muita dificuldade. Hoje o Palmeiras está sobrando, né? Hoje... a gente vai falar daqui a pouco, né? Por enquanto, o torcedor palmeirense, a coisa está começando a ficar feia. Por exemplo, você está falando de estar nivelado, dos 4. Assim, hoje o Palmeiras está sobrando. Mas
Clássico é sempre clássico, entendeu? Só que assim, nesse quesito, força, o Santos tá ficando para trás. O Bragantino vem forte, com jogadores bons. O Arthur, assim, imagina o Arthur no time do Santos, por exemplo. Que hoje ele jogaria no Palmeiras. Por mais que você fale, você tem o Rafael Veiga, mas ele poderia ser... Função diferente. O cara fala, eu gostaria de colocar na posição do Rafael Veiga. Ele poderia ser um substituto, porque o Veiga não tem um substituto imediato, né? Mas enfim, falando dos 4, vocês acham que hoje, na força, vem Palmeiras, Corinthians em segundo, São Paulo e Red Bull Bragantino e Santos em quinto? Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que o Corinthians e São Paulo tá ali, nivelado. Apesar de eu achar o time do Corinthians melhor, com jogadores melhores. Eu acho que o Corinthians está um pouquinho à frente, porque o São Paulo reformulou muito. Sim. São Paulo reformulou muito. São Paulo chegou 7, 8 jogadores, saíram 14 jogadores, é muita coisa. Uma mudança muito grande pro elenco. Muito grande pro elenco, né? A gente viu um pouquinho ontem, daqui a pouco a gente vai falar também. Mas assim, o Corinthians, para mim, por ter mantido a base do ano passado, tá mais fácil um pouquinho à frente, não é muita coisa não, mas tá um pouquinho à frente sim. Sabe o que eu acho esquisito, assim, nesses clubes grandes, igual Corinthians, São Paulo e etc. Cara, ontem eu tava assistindo o jogo do São Paulo, já entrando no assunto do São Paulo também, que primeiro que qualquer estratégia que um treinador tenha para qualquer tipo de jogo, você entra num gramado daquela situação, sua estratégia já vai por água abaixo, literalmente. Acho que a gente pode pegar esse gancho aí, desculpa te cortar, a gente já falou praticamente tudo que tinha para falar do Santos, e o próximo já é São Paulo. Então a gente já emenda aí, só pedir para a galera do Santos mandar para a gente, para interagir realmente, porque tá difícil a coisa lá na Vila Belmiro. Sim, e a opinião do torcedor santista é muito importante, como a gente falou do Irineu, né, que a gente falou do Corinthians, mas ele achou que é obrigação. Então a gente queria saber de vocês, torcedor santista. Eu acho que esse Irineu é de São Paulino. Eu acho. Você acha? Se eu não me engano. Mas fica um abraço pra ele aí de qualquer forma. Um abraço. Obrigado, Irineu. Vamos participar. Então, pegando o gancho aqui, pessoal, o terceiro a entrar em campo foi o São Paulo, né? O São Paulo enfrentou a Ferroviária na Fonte Luminosa, né? É isso. E já começou o jogo daquele jeito, né? Um golaço do Heitor, uma pancada de fora da área. Que golaço. Uma infelicidade também do São Paulo, a bola sobrar daquele jeito. Mas também... Ele acertou o chute. Acertou o chute, que é mais os importante. dois times inteiros na frente dele, não dá pra falar. Era pra ser, né? Quando é assim, era pra ser. E é o que eu falei, qualquer estratégia que você monte para um jogo, e a hora que você entra, vê o gramado naquela situação, a sua estratégia literalmente vai por água abaixo. Tem o gramado muito pesado, em algumas partes do campo a bola não rola, então dificulta para o time executar aquilo que... Foi o Pablo Maia que foi expulso pelo São Paulo. Aí você já tá com um jogador a menos também. Achei o São Paulo guerreiro. Achei que o São Paulo foi bem. Conseguiu empatar o jogo. Só me recorda quem foi o primeiro gol, foi do? Foi do estreante, vamos pegar o nome dele aqui. David. O David, né? Nova contratação do São Paulo, né? Estreou com gol, boa estreia. Se eu não me engano, ele chegou anteontem e já jogou ontem. Já jogou e fez o gol, então. Quer dizer, vai tomar conta da camisa pelo jeito, né? Sabe o que eu não entendo, cara? O gramado daquela situação. Aí o time do São Paulo vai sair jogando e toda hora os laterais devolvendo no goleiro. Eu não consigo entender, cara. Por mais que hoje o goleiro não pode ser cego dos pés, né? Como dizem. Cego dos pés, mas tem que saber jogar, mas num gramado aqui, a bola que cai e matar o goleiro. Então assim, mas o São Paulo, o jogo do São Paulo me interessou ontem. Eu achei que o São Paulo fazia boas triangulações. O São Paulo tentou sufocar lá na frente o time da Ferroviária. Eu acho que o São Paulo, é que não dá pra gente saber, mas se o gramado tivesse em perfeitas condições, eu acho que o São Paulo não teria nenhuma dificuldade para ter passado pela Ferroviária antes. Eu gostei muito do Wellington Rato ontem também, hein? Segunda partida boa, né? Ele tenta de perna esquerda, de perna direita, dá utilidade, ele busca o jogo, né? Eu gostei do futebol da Ferroviária, tá certo que tem esse probleminha do campo aí, o São Paulo é muito melhor do que a Ferroviária, mas tem bons jogadores lá, né? Sabe ficar de olho. E não é à toa que no primeiro vídeo o Kelvin falou do Galo, que fez o segundo gol, né? Fez o gol da virada do tricolor. O Galo, ele sempre teve poucos minutos, mano, sabe? É um cara que eu sou da seguinte situação. O cara é estrangeiro, o cara acabou de chegar num país que não é o dele, diferente. O cara não é o Messi, entendeu? Não é um Messi que vai chegar e já vai decidir o jogo pra você. E eu não sei se ele não foi pedida do Rogério Ceni.
Porque ele só entrava faltando 10, 15, aí fica difícil para ele tentar qualquer coisa também. Foi bem ontem, achei que ele foi bem o tempo que ele entrou, porque ele sempre entra faltando pouco tempo. Mas eu achei que o São Paulo foi aguerrido. O time de São Paulo me surpreendeu, apesar do jogo ter sido muito ruim devido ao gramado. Mas eu acredito que o São Paulo está nessa briga aí que você falou dos grandes aí. Eu acho que o São Paulo não vai ter tanto trabalho para se classificar e tentar buscar uma semifinal e até uma final aí, quem sabe. Rapaziada, pegando, desculpa tá te cortando, só para pegar essa deixa do Kelvin sobre a adaptação, né, do Galo, o cara veio da Europa. Perguntar para vocês assim, vocês acham que nós brasileiros, isso é uma pergunta que até não quer calar de alguns jornalistas aí, vocês acham que nós brasileiros, a gente passa um pouco o pano na cabeça do jogador brasileiro quando ele vai para a Europa e ele não vai bem nos primeiros jogos, nas primeiras partidas, a gente fala assim, tipo, pô, mas o cara não teve um tempo de adaptação, e o estrangeiro que vem aqui, a gente não tem essa mesma paciência. Depende do jogador, né? Se o jogador é monstro igual o Neymar, e a gente tem uma expectativa muito grande, a galera tem a tendência de dar porrada mesmo. Não tem paciência não, a galera critica, o brasileiro acho que critica muito os seus ídolos, reconhece pouco, né? Os seus ídolos, e o Cláudio sempre fala isso, a gente usando o exemplo do Neymar, né? Mas tem muito isso, o contrário aqui, da parte da imprensa, está tendo muito, principalmente com essa onda de treinadores estrangeiros. A gente viu o Jorginho falando mal de treinadores estrangeiros ano passado, falando que o pessoal vem aqui, rouba o nosso emprego e tal, e eu acredito que isso não existe. Ridículo, isso foi uma atitude deplorável. Isso não existe, ele foi totalmente infeliz, né, nessa situação. A minha opinião é que tem que ter paciência sim, tanto lá quanto cá, tem adaptação de tudo, da cultura, da comida, de tudo, né, do dia a dia. O Galo foi muito feliz ontem, conseguiu fazer aquele gol, bela jogada do Pedrinho, o Caleri, sempre o Caleri lá desviou de cabeça e o Galo conseguiu finalizar aqui. O Caleri, cara que nem você falou do Júlio Alberto, ele é chato, né? Muito chato, ele é monstro, e esse time dentro da área ele é um perigo. E esse time é o que a gente estava falando, é um time que está sendo montado agora, está sendo reformulado. Eu acredito que o Rogério vai conseguir fazer um bom trabalho com esse time de São Paulo. Ele falou, depois do jogo, ele falou hoje sobre isso, que ele precisa de mais um cara ali para ajudar o Caleri, ou seja, a gente já sabe que o Caleri é o Caleri mais 11, depois dessa mais 10, né, depois dessa declaração do Rogério, porque realmente o cara tá em todas, tanto que a torcida tem lá o canto deles, né, toca no Caleri que é gol, não é boa. E desde que ele saiu de São Paulo da primeira passagem dele, ele não foi bem em lugar nenhum. Aí voltou pro São Paulo, metendo o gol e... Então, mas aí falando um pouco sobre o jogo, o que faltava para o São Paulo, por exemplo, uma jogada individual. O que eu gostei do Wellington Rato foi exatamente isso. Com 1 minuto de jogo, quando ele pegou a bola, a primeira jogada que ele fez foi tentar uma jogada individual. E às vezes eu acho que falta muito isso. Não entendi qual que é a do Rogério de colocar o Luciano de 10, pra mim o Luciano nunca foi no 10, pra mim o Luciano sempre foi um atacante de lado. Não é a função. Inclusive no Corinthians, quando ele jogou no Corinthians, ele fazia essa função, cortando da direita para a esquerda. Pra mim é um jogador comum, eu acho ele super estimado. O ano passado eu vi o torcedor pedindo muito o Luciano e tal, porque o Rogério deixou ele no banco algumas vezes, mas eu acho que ele é um jogador comum. Gostei muito do Wellington Rato, igual mudou, né? Um pouco. Achei bem, achei um cara. Agregou muito ao time de São Paulo, né? Achei um cara que vai pra dentro, a hora que ele tem a oportunidade, ele vai pra dentro. O Pedrinho também. O Pedrinho, o primeiro jogo que ele entrou, ele foi bem, e ontem ele foi bem de novo. Os dois foram bem, né? E esse jogo, o menino que fez o gol também foi bem. Achei o Galo? Não, o primeiro. O primeiro gol? David, né? O David. Foi bem também. O gramado atrapalha, não tem jeito. Não dá pra gente ter um parâmetro de como o time do São Paulo poderia ter jogado devido à situação do gramado. Chega a ser desleal, né? Num país que é considerado ainda o país do futebol, você não tem um gramado, você vê na Europa a várzea. Tem um gramado que é muitos vão falar, mas lá o clima é mais ameno, é mais frio, mas aqui você pega estádios para você jogar 2 clubes profissionais aí em estado deplorável. E não é só isso, né? Tem a velha história da distribuição da grana, né? A gente sabe como é que funciona lá. A gente já viu isso, o time que é o último colocado no campeonato, ele tem 30% às vezes de diferença para o primeiro na distribuição de renda lá da televisão. Patrocínio tudo bem, né? Mas principalmente a televisão, que é o que gera a maior receita dos clubes aí. Aqui não, aqui a gente sabe como é que funciona, né? Então assim, o clube que é pequeno, o clube que é do interior, ele vai sofrer com isso, mas o clube grande que vai jogar lá também vai sofrer igual.
mas, desculpa te cortar, mas o São Paulo conseguiu uma vitória interessante. Foi interessante de virada. Foi o Rogério interessante. Ceni, eu estava assistindo a entrevista dele, ele falou que realmente na parte física esses 3 da frente ainda precisam melhorar um pouco. Porém, eu entendo também que a perna pesou devido à situação do gramado. Não dá pra gente falar desse jogo. Não dá pra gente falar desse jogo sem falar da situação que estava o gramado, entendeu? Pesa muito mais, a bola pesa mais, a chuteira pesa mais. Então, assim, devido às proporções, pra mim, no jogo de ontem o São Paulo foi bem. Achei que o São Paulo não correu risco, sabe? O chute que o rapaz da Ferroviária lá acertou, assim, ele pode tentar mais 10 que aquela bola não entra. Não, mas uma quantidade de gente na frente dele. Apesar do goleiro do São Paulo, nos últimos minutos lá, ter feito uma defesa incrível, mas eu achei que o São Paulo não sofreu nenhum tipo de susto, não. Eu até mandei no grupo pra vocês, né? Nossa, caramba, o golaço do Heitor vai ser o gol da rodada. Aí me vem Rafael Veiga e me faz um golaço daquele. Não demorou muito. Aproveitando que a gente tá falando do Rafael Veiga, pessoal, vou tomar um energético aqui, porque eu deveria de mandar lá pros jogadores do Palmeiras, porque faltou energia ontem. E minha Nossa Senhora do tiro de meta. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O jogo do Palmeiras ontem, pra quem não assistiu, pode colocar os melhores momentos, teve 2. 2 melhores momentos. O gol do Rafael Veiga, o fim do jogo. E o fim. O gol foi um golaço e o fim Teve do o jogo. gol do Rafael Veiga e um lance do Marcos Rocha que o goleiro faz uma boa defesa. Assim, a minha análise do jogo. O Marcos Rocha, ele estava muito abaixo na partida, porque assim, a gente sabe que ele é um ótimo desarmador, ele desarma muito. Muitas vezes é líder de desarmes na equipe do Palmeiras, até em campeonato. Mas ele tava muito abaixo. Assim, o ponto positivo, o gol. Ponto positivo do Palmeiras foi o gol, foi um golaço do Rafael Veiga, acho que foi o gol da rodada. Você acha que o Mike é uma boa sombra? Cara, eu acho. Ou você acha que o Palmeiras precisa... Eu acho que precisa de contratar ou dar mais oportunidade pro Garcia, pra gente também poder ver se o menino vai render igual o Vanderlan conseguiu. Mas você acha que o Mike consegue segurar o B.O. ali, cara? Eu acho que o Mike ele já tá pedindo passagem. Como muitas vezes você via até algumas partidas o Abel dobrar o Marcos Rocha e o Mike mais à frente. Já foi muito criticado o Mike também. Isso, mas bastante. E assim, achei o ritmo do Palmeiras muito abaixo, o meio de campo, a marcação do Palmeiras não funcionou, cara. A zaga do Palmeiras não funcionou. E assim, o ponto positivo pro Palmeiras foram 2 pontos positivos, na minha opinião. O gol do Rafael Veiga e que o time do Botafogo não conseguiu fazer os gols. Porque, cara, o Everton, ele já tava cego com aquele bagulho do golpe de vista. O goleiro tirou com o golpe de vista, ele tava com calo nos olhos já, irmão. O Botafogo tentou de tudo que é jeito, né? O Botafogo chutou muito mais. Na verdade, as estatísticas mostram 22 chutes do Botafogo e 13 do Palmeiras. Só que no gol foram 3 e só não entrou por causa do Everton. Que o homem tá como sempre aspirado. O Palmeiras veio pro time principal, né? Não, o Palmeiras gente melhor. Veio com o time principal e, assim, eu esperava que o jogo fosse melhor que o Palmeiras, cara. Achei que ele ia mais tranquilidade. Mais tranquilidade. O primeiro tempo só... o primeiro tempo acabou 1-0 com o gol do Rafael Veiga, beleza. Mas só deu o Botafogo. Que golaço do Rafael Veiga. Nossa, que voltando de uma lesão grave. O cara é um excelente jogador. Tem torcedores que dizem que ele tem lapso de craque. Ele tem um lapso hoje e depois ele dorme. Mas eu particularmente gosto. A última temporada dele foi muito boa. Na verdade, eu acho que o torcedor do Palmeiras ele reclama de barriga cheia, porque não dá pra reclamar, né? Aí a questão que a gente tá falando agora há pouco de ter paciência com o estrangeiro, o torcedor palmeirense tem que ter paciência ali com todo mundo. Eu acho que não pode se acomodar, né? Mas time muito vencedor, que vence, começa a se acomodar. Exatamente. Entrando nessa deixa, eu coloquei até uma colinha aqui para me lembrar o nome dos jogadores, porque vamos e convenhamos, são nomes que é meio difícil de lembrar, né? Não é? Que eu coloquei aqui, o Osman e o Salatiel, eles bagunçaram a zaga do Palmeiras, cara. E se você falar pra qualquer pessoa assim, cara, você acredita que o Salatiel bagunçou a zaga do Palmeiras? O cara fala, não é possível. Cara, e é aquilo.
Se o Botafogo tivesse sido aquele negócio do... Mas por que você acha mais que competente? eles bagunçaram a zaga do Palmeiras? Você acha falta de ritmo por ser a segunda rodada? Apesar dos times estar treinando há um mês também. Então, eu ia falar agora, dessa vez não tem a desculpa que o time do interior assim, tá muito mais à frente. Não tem como. A segunda rodada foi a segunda rodada pros dois. Os dois. E antes disso, por causa da Copa, a preparação, o tempo de preparação foi quase igual para todo mundo. Entendeu? A gente falou de jogar antes aqui. Porque antes, o time grande tinha essa desculpa aí, mas o time do interior está treinando há mais tempo, eles estão com preparo físico melhor do que o nosso. Vai usar de desculpa o gramado? Não, estava melhor do que no outro jogo. Entendeu? Não dá para usar disso. E aí você pega o fato da pré-temporada ou preparação para o começo do campeonato. A estrutura do Palmeiras tem comparação, com todo respeito ao Botafogo de São Paulo, mas nós sabemos que o Palmeiras hoje é uma das maiores estruturas do mundo, não é nem no futebol brasileiro, é do mundo. Não tem comparação que o jogador do Palmeiras tem de benefício, do pós, do bônus, com o que o do Botafogo tem. Então, pra mim, cara, assim, não vou falar que liga a lanterna vermelha, o sinal vermelho do Palmeiras ainda, mas é algo preocupante. Ainda não. É o Santos, né? É o Santos ainda não. Eu acho que é algo preocupante de... Será que o Palmeiras está sentindo já a falta do Scarpa e do Danilo? Está sentindo sim, eles estão reclamando. O técnico, uma coisa que eu não gostei muito foi isso aí, né? Acabou o ano, o Abel, pensador, vamos manter o time, manter a base. Isso é o básico de qualquer time que quer ser campeão, vamos manter a base. Não pediu nenhum jogador, perdeu só 2. E aí ele fala que tem que ter contratação agora. Eu não gostei dessa atitude dele. Embora tem que ter contratação. Sim, é inegável. E está tendo, assim, do meu ponto de vista, uma rupturazinha ali da Leila com a torcida, com o time, um pouquinho de polêmica, por causa dessa coisa de ter que contratar. Concordo com ela também, que não é porque vendeu bem os jogadores que tem que sair gastando, tem que gastar direito, ainda mais no time do Palmeiras, que tem um time bom, tem um time montado. Tem que ser pontual mesmo para repor esses 2 aí que saíram. Sim, eu não acho que o torcedor do Palmeiras está mal acostumado por ter um elenco forte, ou mal acostumado por ter vindo desde 2015, que a gente vem sempre mordendo algum título, 1, 2, 3. Mas assim, eu entendo, como torcedor palmeirense também, eu entendo que assim, a parte que a Leila falou, ela é uma boa administradora de empresa, né? Que a Crefisa, que é uma empresa de dinheiro. Então, quem melhor para administrar dinheiro é alguém que mexe com dinheiro. Né? Mas assim, não é porque você vendeu que você vai sair gastando a roda. Porém, o dinheiro que o Palmeiras recebeu em títulos, em vendas de jogadores, e até mesmo em você deixar de pagar salários, porque muitas pessoas pensam, o clube emprestou o jogador para outro, não paga. Por um exemplo, o Lucas Lima, né, foi emprestado ao Fortaleza, mas o Palmeiras, se não me falha a memória, pagava 60% do salário do Lucas Lima. Se é um salário de 1 milhão, você paga 600 mil por mês para esse atleta jogar em outro clube. É um gasto. Só que isso já foi diminuído porque acabou o contrato de muitos atletas, né? Então aí entra na questão onde eu ia falar. Com todo esse dinheiro, vocês acham, na opinião de vocês aqui da mesa, até de vocês que estão assistindo esse vídeo aí, deixa o comentário de vocês, que é muito importante a gente saber o que vocês pensam também. Com todo esse dinheiro que o Palmeiras tem, não daria para trazer pelo menos 1, 2 reforços que você olha e fala assim, cara, vai mudar a característica de jogo. O Abel pode olhar para o banco e pode contar. Porque como ontem, eu não entendi a alteração, se alguém entendeu porque o Abel fez isso, eu particularmente não faria. Eu acompanho um pouco da MLS e eu nunca vi o Atuesta jogando na posição onde ele colocou no lugar do Jailson. O Atuesta ele estava sempre bem mais próximo da área, né? Mas enfim, vocês acham que com o dinheiro, com esse patrocínio todo, sempre entrando patrocínio no Palmeiras, agora Betfair, e as vendas não foram baixas. As vendas não foram baixas. Se eu não me engano, o Palmeiras recebeu já a primeira parcela do Hendrick, né? Dinheiro que foi 100 milhões. 20 Você acha que não daria para trazer um jogador para poder suprir a necessidade desse elenco? Porque fica visivelmente que o Palmeiras caiu de rendimento absurdo. Não só daria para trazer, como daria para trazer um jogador diferente realmente para chegar e jogar. Mas tem que ter cautela, principalmente nesse caso. Hoje, quem que você traria, por exemplo? Saiu dois craques. Dois craques do time. Saiu o Danilo e saiu o Scarpa.
E já tem uma certeza que mais passa um tempo nós já perdemos o Henrique. O Henrique já foi vendido. Não, o Henrique já foi vendido. Você tem um nome de cara, assim, de bate-pronto na sua cabeça que você fala, puta, esse cara podia vir jogar no lugar do Danilo ou no lugar do Scarpa? Cara, é difícil. Eu vejo muito o que. Eu queria muito chegar pra você, torcedor palmeirense, com uma novidade diferente. Mas eu como torcedor, eu fico cansado de vir em 2023 e falar a mesma coisa de 2022. Precisa de uma contratação, precisa de reforço. Eu queria poder chegar pra vocês aqui e falar, cara, o Palmeiras contratou o Tião Pingaiada da esquina que joga ali na rua da Avenida dos Bêbados. Mas não tem isso, cara. A gente só vê, o Palmeiras tá tentando contratar o Matheus Henrique. O Palmeiras, que eu vou falar sobre isso agora. O Palmeiras está tentando contratar o Arthur, que era do Grêmio, foi pro Barcelona, acho que atualmente deve estar emprestado à Juventus, é isso? A Juventus e tal. Mas você só ouve especulação e não tem nada de concreto, entendeu? Tem punição na Itália, hein? E falar em punição e contratação, eu até marquei aqui o nome do repórter que deu a matéria, que é o Thiago Ferri, que o Palmeiras entrou em negociação para tentar a contratação do Michael, ex-Flamengo, do clube que ele está jogando na Arábia. Porém, é o que a gente entrou aqui no consenso, na conversa, que o clube do Michael, ele está sofrendo uma punição, né, da FIFA, e ele não está podendo fazer contratações durante um determinado tempo. Então, eu acho muito difícil o Palmeiras concretizar essa contratação, porque um clube que tem um jogador como o Michael e não pode fazer uma contratação, não vai se desfazer de uma peça onde você pagou um dinheiro. Por mais que seja Arábia, os caras jogam dinheiro pra cima, acende charuto com nota de euro, né? Mas só não paga os outros, né? Por isso que a punição. Mas enfim, acho muito difícil nessa janela, até o final do Campeonato Paulista, acho muito difícil. E só pegando o gancho do que o Fernando falou sobre o Abel, na coletiva ele chegou a falar, se vier jogadores e tal, vai com o tempo jogar e tal. Eu acho que quando o treinador ele fala se vier, ele já deixa meio claro que tipo, cara, se vier eu preciso, mas eu não sei se vai vir. Já sabe que não vem, né? Então ele já meio que tipo assim, com todo o respeito da palavra, a Leila está começando a colocar no traseiro, né, que a gente não pode falar uma palavra feia aqui, no traseiro do Abel. Porque a torcida brasileira é assim, cara. Se não conseguir conquistar títulos e não convencer nas partidas, não trazer uma contratação, eu acho muito difícil o torcedor virar para tirar a Leila, que para mim seria o mais correto. Vai sobrar para o Abel, porque as derrotas vão sobrar para o treinador e ele toma muito isso, né? A gente já viu muito, nas vitórias a gente deixa para o atleta e nas derrotas a responsabilidade é minha. Então é uma posição perigosa. Eu acho que precisa entrar num consenso também, igual você está achando aí que a fala do Abel pode ter sido uma cutucada, tipo, se vier. Não, com certeza. Só que quando acabou a temporada, estava acabando a temporada passada, o mesmo Abel falou que o elenco do Palmeiras era super forte, que não necessitava de... Exatamente. E assim, Kelvin, mas saiu o Danilo e saiu o Scarpa. Mas eles não saíram de um dia para o outro. O Scarpa a gente já não vem de um dia para o outro. Se ele está falando que ele tem um time bom, não é só os 11, ele tem um elenco bom. E a gente sempre falou que depois do Flamengo, e até hoje para mim o Palmeiras é o segundo melhor elenco do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Voltando um pouco que você falou se faz falta. Não tem como não fazer falta dois jogadores do nível desses dois, que compõem um meio de campo. Não é que um é lateral e o outro é zagueiro pela esquerda. É o meio de campo, é o meio de campo todo. Então assim, acho sim que o Palmeiras deveria fazer contratações, porém contratações pontuais. Sabe, o Palmeiras tem um bom elenco, o Palmeiras tem um bom banco, então, saiu 2 caras, e eu acho que precisa chegar 2 caras, não sei se do mesmo nível. Que é difícil de encontrar. Sim, mas foi o que ele falou. A primeira pergunta que eu fiz foi, e aí, quem que vive mais mal? Até agora a gente não conseguiu falar o nome. 2 caras. O nível, né? O Arthur seria um cara desse nível. Se jogasse no Palmeiras, o que jogou no Grêmio. Sim. Porque saiu, caiu. Se basear pelo assim, a melhor forma dele foi o Grêmio. E só para dar uma palhinha sobre o Michael é um atacante que todo mundo quer, né? O Corinthians já foi atrás várias vezes. Negociação Grêmio, o Flamengo já quis de volta, já saiu notícias que ele estava quase certo com o Grêmio.
Então, assim, muito bom atacante. Porém, na minha visão, eu não acho que é um cara que muda o status de um time. Eu não acho. Eu acho que ele jogou num Flamengo que era um super time. Teve as oportunidades dele com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Sim. E no Goiás, mas, por exemplo, a gente viu o Pedro Raul destruindo no Goiás na temporada passada. Eu também não entendi porque ele foi pro Vasco. Então, assim, seria... Enfim, eu não acho que seria uma certeza. Pra finalizar assim, eu não acho que ele seria uma certeza, tipo, o homem-gol que chegaria no Palmeiras. Só pra pontuar aqui, entrando nisso aí, que era a opinião de vocês, dia 28 agora, a gente tem a final aí do Palmeiras contra o Flamengo. Cobertura legal, hein? Cobertura do canal. Com direito a pré-jogo. Esse jogo vai ser legal. Sorteio de camisetas, tá? Então vocês fiquem atentos aí que durante os outros vídeos a gente vai falando pra vocês aí. Vocês acham, né? Que com a perca de Gustavo Scarpa, Danilo, o Palmeiras também não está fazendo boas partidas, e o Flamengo sempre se reforçando. Nesse ponto que você tinha comentado, que você acha que é os dois maiores elencos, tal, que é o Flamengo e o Palmeiras. Você acha que o Palmeiras acabou se distanciando dessa proximidade? Acho. Com esses dois desfalques permanentes, né, porque não voltam, com certeza. Com certeza, o meio de campo do Palmeiras ficou mais fragilizado, na minha opinião, entendeu? Porém, acho que, como você falou do nível Corinthians e São Paulo, pra mim é mais ou menos o Palmeiras e o Flamengo. Você acha que não? Por quê? Não tá tão... Porque pelo histórico, se você pegar no papel, acho que o Flamengo deu uma esticada, entendeu? Sim. E assim, o cidadão que assumiu o Flamengo, ele... Agora ele não falou. Falei que era a última vez. O Flamengo não tá bem não, viu? O cidadão que assumiu o Flamengo, não adianta falar, ele é um bom treinador. Só que já chega lá com a desconfiança do elenco, né? Minado. Eu acho que ele chega pisando em ovo. Tem que chegar pisando em ovo. Chegou pisando em ovo. Sim. Mas, pelo histórico, eu acho que esse histórico entre Palmeiras e Flamengo nivela mais o jogo, entendeu? Vai fazer muita falta o Scarpa e o Danilo. Só que eu acho que pelos confrontos, psicologicamente, tá ligado? Eu acho que nivela um pouquinho ali. Mas vai ser um baita jogo e assim, com chance pros dois lados. Não vejo um super favorito, não. Acredito também da mesma maneira também, Fernando? Cara, assim, eu acho que não distanciou tanto não. Acho que ainda tá ali. Até porque o começo de temporada deles lá tá igual o começo de temporada do Palmeiras aqui. Não tá jogando bem, não tá atropelando. É que os caras têm um mundial pra jogar. Então, é coisa que a gente vai ver só daqui pra frente mesmo, como que vai ser, se vai melhorar ou não. A cabeça deles eu tenho certeza que tá no mundial, né? E o nosso querido Juninho da DG Sport soprou aqui no meu ouvido falando do Michael, que o Michael é o jogador brasileiro mais bonito que ele já viu. O Michael é um galã, ele tá falando aqui pra mim. O cara é gato, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora do Escanteio. Tá aí, tá registrado, hein? Rapaziada, aproveitando que a gente deu um ganchozinho aqui fora do Campeonato Paulista, né, pra falar desse jogo do Flamengo e do Palmeiras, eu queria mandar um abraço e desejar um ótimo início de temporada pro meu brother Caio Soares, volante da Caldense. Boa sorte, mano. Tá, irmão? Boa sorte, Caio. Você tem uma ótima temporada, que amanhã começa a temporada do Campeonato Mineiro e ele já pega o Galo. Então, irmão, boa sorte, voa lá, garoto. Estreia é difícil, hein? Mas boa sorte. Estreia é difícil. Então, rapaziada, essa foi a nossa análise da segunda rodada do Paulista. Alguém quer pontuar mais alguma coisa sobre algum jogo? Mandar um abraço, um recado pra alguém? Tá tudo certo, né? Vamos mandar um abraço aí pro Pedro Gabriel 99, arroba Pedro Gabriel 99, que tá jogando lá no São Paulo, deu assistência pro gol, fez o cruzamento que o Caleri desviou, ele tava ali no meio. Tamo junto, moleque, muito obrigado aí. Eu quero mandar um abraço para quem interagiu com a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, que mandou um comentário. Tá ao vivo no Instagram, galera. Continua dando essa força pra gente aí, que cada vez a gente vai se estruturando mais, cada vez a gente vai abordando mais temas. Mas por hoje ficou legal, agradeço a presença de todos. Curta o vídeo, dá like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, viu? Ó, a gente tá entrando em todas as redes sociais agora, vindo com força. A gente vai colocar o nosso site no ar aí muito em breve. Vai ter muito mais recado, muito mais interação e as notícias muito mais quentinhas pra vocês aí. E vai ter prêmio, vai ter muita coisa, inclusive entrevista, tá?
gente tá com uma programação legal, uma grade bem legal, que a gente vai começar a divulgar para vocês. Acompanhem. Rapaziada, eu queria mandar também um abraço pro pessoal da Transamérica, Opa! pro pessoal da Energia 97, que vem dando uma moral pra gente. Mano, eu sou seu fã, hein, mano? A gente Abraço. é um canal novo, mas é muito importante ter essa proximidade com vocês, tá? Então a gente está muito agradecido por toda a conversa, todo o apoio que vocês vêm dando pra gente aí. Então um abraço pro pessoal da Transamérica e da Energia 97. E para você que acompanhou, que tá dando aquela força pra gente aí no canal, no Instagram, tá? Então, dá o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha com seus amigos, tá? Isso é muito importante pra gente. Vamos que vamos. Irmão, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto. Fernandão, professor, obrigado. Tamo junto. Para vocês que acompanharam até agora, beijo no coração. @DG Sports 2.0. Confere lá, camiseta, boné, tudo que você precisar. Valeu, rapaziada. Obrigado. Fica com Deus. É isso.